Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento, Pai. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui em meio a esses louvores, Deus. Aleluia, te exaltamos, Pai. Exaltamos o Teu nome, Deus. Santo é o Senhor, aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, boa noite. Amém. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo essa palavra. Agradecer ao pastor Márcio, aos meus líderes, o Guilherme e a Laís, por estar me dando essa oportunidade de trazer o que Deus já falou comigo primeiramente para passar para vocês. Amém. Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Lucas 18, 18. Vocês podem sentar já. Fiquem à vontade. Queria também dar um boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo isso, para o pessoal que está em casa. Amém? Todo mundo já encontrou? Aleluia. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei eu de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás o tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico pelo reino de Deus. Agora é a parte que eu quero que vocês prestem bem atenção. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis a Deus. Aleluia! Sabe, queridos, o que é impossível para os homens, o que é possível para nós, é possível para Deus. Nesse contexto aqui, a gente está falando da salvação. O homem, ele não pode ser salvo pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio meio. Quando Jesus diz aqui que o homem rico, não é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, ele está dizendo que é impossível, pelas mãos humanas, pelos nossos esforços, nós entrarmos no reino de Deus, nós sermos salvos. Apenas um meio de fazer isso. E mesmo que a pessoa, como diz a Bíblia, esse jovem, ele era rico, ele tinha recursos humanos, ele poderia ter tudo o que ele precisava aqui, então ele tinha recursos, ele poderia tentar de todas as formas aqui, humanamente falando, mesmo assim, não se poderia ser salvo, apenas através de Jesus. A Bíblia nos fala em Efésios 2 que a salvação não vem pelas obras, não vem por nós, vem por Deus, porque não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então não adianta você apenas ser uma pessoa boa, não adianta você ajudar os pobres, fazer caridade, não importa, nada disso é suficiente para te salvar. Mas aonde que eu quero chegar com isso tudo? Porque o tema é proibido pessoas perfeitas. E aonde que eu estou chegando com uma pessoa que, humanamente falando, poderia ser considerada perfeita? Você não pode ser salvo pelos seus próprios meios. Então, não importa quem você era antes de conhecer a Cristo. Não importa se você era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava as pessoas, ou se você era uma pessoa que não seguia a palavra, não era uma pessoa que não cumpria os mandamentos. Cristo, ele não se importa, ele não vê isso em você, ele não vê como você era, ele não vê os seus pecados, ele vê o seu coração. Ele vê o seu coração que está buscando a Deus, que está buscando a salvação, que está buscando fazer as coisas corretas. Porque todos nós vamos errar. Isso é comum, porque nós somos seres humanos. Mas
para isso, Deus não se importa com isso. Deus, ele está olhando o seu coração. E mesmo que você pense, mas olha Deus, eu não tenho como voltar, porque eu não tenho como aceitar Jesus, eu sou tão sujo, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tudo que a Bíblia diz que não é para fazer, eu fiz, eu não cumpri nada das leis, eu sou o pior, eu sou um caco, como chamam no Brasil, não sei se vocês conhecem a expressão. Um caco é uma pessoa muito à margem da sociedade, não sei como explicar muito bem. É um caco. Sabe, nós não precisamos nos limpar antes de tomar um banho. A gente não chega numa corrida, já tudo suado, e pega primeiro, passa uma toalha úmida para se limpar, para depois tomar banho. Não faz isso. E é a mesma coisa com Jesus. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter uma vida correta para poder aceitar Jesus, para poder sentir a sua presença. Você quer ver um exemplo disso? Abra, por favor, a Bíblia em Lucas 23, 39. Amém? Todos acharam? Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra... Desculpa. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no reino do paraíso. Amém. Sabe, aquele homem, aquele ladrão, estava sendo crucificado. Com certeza ele não era um homem que vivia perante as leis dos homens e nem perante as leis de Deus. Ele com certeza não era um homem que trabalhava legalmente, que pagava seus impostos, que fazia tudo certinho. Não, ele mesmo admite, ele confessa o próprio erro, quando ele diz que eles estão pagando pelos feitos que eles fizeram. Mas mesmo naquele momento onde que ele estava lá, no momento de humilhação, que era a morte por crucificação, era um momento de humilhação, e ele estava lá. Ele se arrependeu dos seus pecados, e Jesus não olhou para tudo que ele fez, ele não olhou, não, esse daqui, ele cometeu pecado demais, ele fez muita coisa errada, não tem como salvar ele. Não, Jesus olhou o coração dele, que se arrependeu e reconheceu que Cristo era o Senhor e Salvador, e salvou, e perdoou os pecados daquele homem e o salvou. Cristo nos quer da forma que nós estamos. A gente não precisa ser perfeito para poder chegar a Deus. Nós, muitas vezes, achamos que porque nós erramos ou nós pecamos, nós não temos o direito de entrar na presença de Deus. Mas isso é uma mentira que o diabo nos põe para que a gente se afaste de Deus, para que a gente tenha medo de buscar. Eu, antes de conhecer essa palavra, eu não digo muito tempo atrás, não. Eu pensava assim. Eu pensava que, hoje eu pequei, então hoje quando tem o culto, eu não vou cear hoje, porque eu pequei. Hoje eu não vou me derramar na presença de Deus, eu não vou buscar Deus, porque eu vou ficar aqui na minha, tal, porque eu pequei e Deus não vai receber o meu louvor. Isso é uma mentira. E quando a gente faz isso, a gente diz que o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente para nós. A gente diz que tudo aquilo que Jesus fez, a vitória que Jesus conquistou na cruz, para nós, não é suficiente para nos salvar. E que só por nós mesmos a gente consegue. Olha quão sério é isso. Eu fiquei, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, impactou tão fundo no meu coração, aquilo mudou a minha vida, porque eu realmente deixava de buscar Deus porque eu errava. Olha, isso é algo que nos afasta muito de Deus. Mas nós, agora, quando nós aceitamos a Cristo,
nós somos chamados de filhos de Deus, nós não somos mais pecadores. A Bíblia diz em João 1,12: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes nós éramos pecadores. Sabe, o pecado, ele nos afasta de Deus, ele é o abismo que nos separa de Deus. E nós vivíamos assim, separados de Cristo, de Deus. Porém, quando Cristo veio, se fez carne e foi o sacrifício perfeito, Ele nos deu acesso ao Pai pelo nome dEle, não por nós. Então é pelo nome dEle que nós temos acesso ao Pai. E por mais que nós erramos, às vezes, sabe, a gente erra, a gente peca. Como eu falei antes, nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar, a tropeçar. Mas quando um filho, como nós somos filhos de Deus, quando um filho vai lá, eu não sou pai ainda, mas eu imagino o Guilherme ali que tem o Henrique no colo, imagine que o Henrique vai lá e desenha na parede lá, riscou toda a parede do quarto. Ele errou, mas o Guilherme não vai deixar ele porta fora e não vai mais ter convivência com ele, não vai mais querer que o Henrique venha com ele, que venha no colo dele. Isso não é uma atitude de um pai que ama um filho. E é assim Deus conosco. Por mais que a gente erre, por mais que a gente tropece, Deus, Ele ainda quer que a gente venha e se arrependa dos nossos pecados e venha e chegue perto dele, sabe? E tenha comunhão com Ele. Claro que eu não estou também falando que você, agora que é filho de Deus, você pode sair pecando, pode sair errando, assim, não. O pecado, quando você já aceitou a Cristo, ele é um acidente, ele acontece, mas você se arrepende e segue a vida, siga lá pelota, como diz o narrador lá da Sport TV. Você segue a vida e não se afasta de Deus por causa disso. E por que Deus quer nos salvar? Por que Deus quer ter comunhão conosco? É simples, porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama tanto que Ele sabia que nós éramos sujos, que nós éramos pecadores, e mesmo assim, mesmo com as nossas falhas, mesmo com tudo que nós tínhamos errado, que nós merecíamos o inferno, Ele nos enviou o Seu Filho, o único Filho dEle, para morrer por nós. Que amor que é esse? Aleluia. Ele nos ama. E Ele já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. Sabe, Ele já sabia que você estaria aqui hoje, Ele sabia que você ia nascer, Ele sabia a hora exata que você ia nascer. Ele te ama tanto que há 2021 anos atrás, mais ou menos, com correções de data aí, Ele já enviou seu Filho para você hoje. Não era só para as pessoas daquela época, era para você que está aqui hoje. E Ele já tinha te planejado, sabe? Não importa como você veio ao mundo, não importa se os seus pais se planejaram ou não, nada disso importa, porque a verdade é que a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dEle, e em Salmos fala que Ele, antes de nós nascermos, Ele já conhecia cada osso do nosso corpo. Então você não é um acidente, você não é uma pessoa que só nasceu e está aí para viver. Não, Deus planejou você e Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano para você, um chamado para você, e não é mais para ninguém. O seu chamado não é para o Guilherme, não é para a Laís, é seu. Amém? Ele tem um propósito na sua vida. E Deus, Ele nos ama tanto, Ele quer ter essa comunhão, mas Ele não vai forçar essa barra, Ele não vai chegar invadindo a porta, Ele não vai chegar, por exemplo, Deus, Ele é uma pessoa muito educada. Ele não vai chegar invadindo a sua porta, sabe, chegando na sua casa, abrindo a porta, vai na geladeira, pega tudo, vai pro sofá e come as suas coisas. Não, Deus é educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo, em Apocalipse 3:20.
Então é você que tem que dar a oportunidade de Deus entrar na sua vida. Porque Deus não vai fazer isso, Deus não vai forçar, Ele quer ter comunhão contigo, Ele tá só ali esperando, está esperando você aceitar Ele, você ter comunhão com Ele. Ele está esperando você todo dia para ter o seu momento devocional, Ele tá esperando, basta nós querermos. O problema é que o mundo cria uma imagem de Deus, que Ele é um senhor lá de barba branca, sentado no trono, só apontando os nossos defeitos, e fica lá, agora ela vai errar, lá, errou, castiga ele, manda um raio. Deus não é assim, esse é o diabo aponta os nossos pecados, mas Deus, Ele não está distante, Ele está sempre próximo a nós, Ele quer ter comunhão diária, comunhão íntima conosco. Porém, muitas vezes nós deixamos isso de lado, por mais que nós conheçamos a verdade, conheçamos a palavra, nós acabamos esquecendo, deixando outras coisas durante a semana, outras preocupações, tomarem o lugar que seria de Deus. A palavra diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Essa palavra diz que Deus está nos esperando, sabe? Nós temos que chegar próximo de Deus, nós temos que buscar a Ele, e Deus se fará acessível. Deus, Ele está presente, Ele está ali do seu lado. Só que às vezes a gente tem Ele do nosso lado, está pronto para nós, e nós esquecemos disso, e nós queremos tudo pelas nossas próprias forças, sabe? A gente esquece que tem Deus. A gente só lembra quando vem para o culto, só quando tem no sábado, no domingo, na quarta-feira, aí a gente lembra que tem Deus, aí a gente lembra que tem que buscar a Senhor. Infelizmente a gente deixa isso como último a fazer do dia. Eu me coloco nessa posição também, não posso dizer que eu nunca fiz isso, sabe, às vezes a gente deixa, depois que a gente já assistiu o jornal, assistiu um filme, vai assistir o futebol, se tu vai assistir o futebol do Brasil, tu vai dormir depois das 2 horas da manhã, aí você deita na cama, apaga a luz e começa a orar, dá 1 minuto, você nem lembra que você está orando, você já está orando por melancia, por laranja, por não sei o que, você não está nem prestando atenção no que você está orando, e pega no sono. Ou quando muito você está orando, e você só chega com uma lista de presente de Natal, assim, Deus, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego novo, e você nem espera Deus te responder, você não dá nenhum momento, nenhuma chance de Deus falar contigo. Imagine, isso não é ter comunhão com Deus. Imagine um casamento assim, o homem chega para a mulher, fala, eu quero casa limpa, o carro lavado e a janta feita, e nem conversa com ela. Isso é ter comunhão dentro de um casamento? Isso não é ter comunhão. Quando nós vamos buscar de Deus, nós temos que ter um momento, temos que colocar um momento o melhor momento que nós pudermos, que a gente possa se concentrar e criar um ambiente, uma atmosfera dentro do nosso quarto de adoração. Sabe, nós temos que ler a palavra, orar em outras línguas. Orar em outras línguas não é só para cá, não é só dentro da igreja. Orar em outras línguas, você pode fazer isso constantemente. Sabe, você pode estar fazendo outros afazeres, você pode estar orando, pode estar em comunicação direta com o Senhor. Mas quando a gente vai orar dentro da nossa casa, quando a gente vai ter o nosso devocional, nós temos que criar uma atmosfera onde a presença de Deus possa descer ali. Sabe, que Ele possa estar falando conosco. Aí você cria uma atmosfera que Deus está ali. E você vai ler a palavra. Eu duvido Deus não falar contigo. Eu duvido. Deus vai falar contigo. No começo pode não ser muito fácil de tirar esse tempo. Mas a cada dia que você vai fazendo, cada dia se torna um pouco mais fácil. Cada dia. Todo dia você vai sentindo mais a presença de Deus, você vai se sentindo mais sensível ao Espírito Santo. Eu posso falar por mim mesmo. E
E é assim que nós vamos conhecer a Deus. É assim que nós vamos ter intimidade com Deus, é buscando dele diariamente. E dessa forma nós vamos saber o que Deus quer para nós, o nosso propósito, o nosso chamado, tendo essa comunhão com Ele. Sabe? Hoje eu quero incentivar você a procurar a Deus, a não ter esse relacionamento afastado de Deus, longe de Deus. Tenha um relacionamento de perto. Busca Deus diariamente. Por mais que nós possamos errar, isso não é um impeditivo para que a gente se achegue à presença de Deus. E não importa quem você era antes de chegar aqui. Não importa o que você fez, o que deixou de fazer. Deus Ele te quer hoje. Deus Ele te chama hoje. Amém? Não importa nada do que você era. Deus te ama do jeito que você é. Você não é um erro. Você não é um acaso. Deus Ele quer você. Deus quer você do jeito que você está agora. Eu por muito tempo achava que eu era apenas, meus pais tinham me planejado e eu vim para a Terra por motivo nenhum. Então eu vivia a minha vida, eu ia à igreja, eu sempre frequentei a igreja, sempre trabalhei, mas nunca entendi o que era o meu chamado. Eu não entendi o que Deus queria para mim. Sabe, quando eu fui exposto a essa palavra aqui, que eu trouxe hoje, essa foi a primeira palavra que mudou minha vida. A primeira, e hoje eu estou ministrando ela, e é engraçado que eu fui ministrado já ela há um tempo atrás, e realmente mudou minha vida, porque hoje eu entendo o chamado de Deus para minha vida. Hoje eu entendo que eu não vim ao mundo por vir, eu não sou obra do acaso, que Deus me planejou, Deus sonhava comigo, e Ele sonha contigo. Amém? Aleluia. Se nós fôssemos perfeitos, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Mas nós não somos. Então não importa o quanto você errou, o que você fez antes. Deus te chama hoje. Sabe? Aleluia. Louvor, se quiser subir.